a um comportamento correto diante do julgamento. Jesus ensinou muito sobre isso, os apóstolos também ensinaram, e eu quero dizer para você que é muito importante você cultivar na sua vida uma vida de isenção dessa atitude tão apodrecida que nasce, que brota através de nossa inclinação carnal em nossa estrutura moral e até mesmo emocional, nos levando a uma cegueira espiritual que nos leva a fazermos julgamentos precipitados e muitas vezes nos conduz à vergonha, né? Porque nós fizemos julgamentos e depois vemos que nós fizemos de forma errada e de forma equivocada. Em São Mateus, capítulo número 7 e versículo número 1 ao 5, nos diz assim, amados: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Nós temos ainda em Lucas, capítulo de número 6, querido, até o número 36 ao 38, capítulo 6, e do versículo 36 ao 38, que nos diz assim, queridos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dá-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis vós medidos. Um versículo muito usado pela teologia da prosperidade, mas que não tem nada a ver com dinheiro, e sim com comportamentos sentimentais. Jesus está falando dentro do contexto de sentimentos. Vamos ver algumas razões, queridos, porque eu não devo julgar meu irmão. Primeira razão: porque quem julga o seu irmão atrai sobre si o julgamento de Deus. Porque se eu acho no direito de julgar o meu irmão, esse mesmo direito dará uma legalidade a Deus como um pecado, para que ele também me julgue e que outras pessoas também venham me julgar. Por isso, querido, cuidado com o julgamento precipitado. Segunda razão, porque eu não devo julgar o meu irmão precipitadamente. A terceira razão, não, segunda razão, porque quem julga será julgado com uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Jesus disse: com a mesma medida com que medides, sereis medido a vós. Da mesma maneira que você trata assuntos de julgamento, no dia que você estiver nessa mesma posição, você será medido com a mesma trena que você mediu. Você será medido com a mesma medida que você mediu. E o interessante é que essa medida não virá na mesma forma, mas sim uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Quero avisar para vocês, amantes da prosperidade, que esse versículo não tem nada a ver
com dinheiro e que vocês parem de iludir, de distorcer e de adulterar ensinamentos tão lindos, tão maravilhosos que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, para usar um texto fora do contexto, para que as pessoas venham a contribuir, movido pela carnalidade, movido pela avareza despertada, movida pelo materialismo despertada, por pregações adulterinas, por pregações mentirosas, por pregações que não tem nada a ver com o contexto. Querido, Jesus está falando aqui sobre amor, sobre misericórdia, sobre perdão, sobre não julgar de maneira precipitada e equivocada. Por quê? Porque na mesma medida que eu julgar, no dia em que eu for julgado, eu serei julgado com uma medida recalcada e transbordante. Terceira razão, porque não devo julgar o meu irmão. Por quê? Porque quem julga, meu amado, ele constrói uma ponte que pode levar a comportamentos hipócritas e me levar a ser um tirador de palha, um tirador de cisco das vidas alheias, sem perceber a trave que está em meu olho. Jesus afirmou: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Jesus, ele não nos proíbe de alertarmos nossos irmãos, mas para nós alertarmos e não julgarmos, temos que ter, querido, um exemplo para oferecer. Temos que ter um caráter sólido naquilo que vamos exortar. Temos que ter, querido, a nossa vida limpa naquilo que vamos exortar. Não adianta nós, com hipocrisia, queremos corrigir os outros e não corrigimos a nós mesmos. Fomos cegos para nossas próprias falhas. Temos a capacidade de enxergarmos uma agulha no palheiro, quando a falha é do outro, e não enxergar uma tora que está em meus próprios olhos. Olha o ensinamento tremendo da parte de Jesus Cristo. Que você possa entender e que este vídeo possa te edificar e levar você a parar de ser um crítico e também um que faz pré-julgamentos e se acha no direito de julgar o seu irmão, sem perceber que você é pó, que você é cinza, e que todos nós estamos destinados a irmos para o mesmo lugar, para a mesma sepultura, porque diante de Deus somos todos iguais. Uns se acham melhor do que os outros, mas para Deus somos todos iguais. Por isso, não julgue precipitadamente, meu querido. Por favor, entenda esta mensagem. Em Tiago, capítulo de número 4, no versículo 11 ao 12, ele escreve da seguinte forma: meus irmãos, não falei maus uns dos outros. Olhe bem, quem fala mal do seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julga a lei, já não é observador da lei, mas sim juiz. Se você julga o seu irmão, você está querendo tomar uma posição que não lhe pertence.
que não pertence a mim, que só pertence a um, porque não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar, mas também pode destruir. Mas quem és tu que julga teu próximo? Quem você pensa que é? A última bolacha do pacote? Ou você é daquele que acha que o mundo foi feito a partir do seu umbigo e de que o mundo tem que girar em torno de você? Querido, a quarta razão por que eu não devo julgar o meu irmão. Porque quem julga o seu irmão constrói, amado, uma ponte que pode nos levar a ser um transgressor da lei de Deus e não um observador. Isso é sério. Eu passo de salvo a um transgressor. Eu passo de praticante da lei para um transgressor da lei. Jesus disse, através dos lábios de Tiago: meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julga a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. Querido, observe isso. Quinta razão, porque eu não devo julgar o meu irmão. Por que eu não devo julgar o meu irmão? Porque quem julga seu próximo, meu amado, perdeu sua memória e se esqueceu de quem é verdadeiramente. Quem você é? Você conhece sua estrutura? Você se reconhece diante de Deus que você é pó? Que você é como um grãozinho de areia diante de um mar, perante ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus, da terra? Jesus nos deu uma lição tão linda em João capítulo 8, versículo 4 ao 10, que nos diz assim: puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério, e Moisés mandou-nos na lei que nós devemos apedrejá-la, tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova, e para poderem acusar Jesus. Porém, Jesus se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. E essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar, querido, pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusam? Ou te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Por isso que quem julga o seu próximo são pessoas desmemoriadas,
que não consegue enxergar a sua posição de pecador, não consegue enxergar o seu estado miserável e dependente de Deus. Jesus, quando ele fez, querida, essa declaração, ele abriu os olhos, ele tirou a capa de cima da memória dessas pessoas, despertando a consciência de cada um, para que cada um desviasse o seu olhar do pecado dessa mulher e olhasse para si mesmo. A ponto, querido, que a consciência deles começou a acusá-los de uma forma que eles entenderam que diante de Deus não existe, querido, uma pessoa que seja melhor do que a outra, porque nós todos pecamos e nós todos carecemos da misericórdia de Deus. É uma pena que muitas pessoas pensam que são feitas de outro tipo de barro, que são pessoas que merecem, que são pessoas que vivem a merilatria, que acham que precisam de tratamento VIP, que acham que são melhores, que estão num patamar maior. Mas o Senhor Jesus, que Deus deu o livre direito de julgar a todos futuramente, nem ele, que não tinha pecado, ele não condenou essa mulher, mas absolveu, porque o seu coração era cheio do amor ágape. O amor ágape não julga as pessoas pelos seus comportamentos, por suas atitudes, mas o amor ágape, ele nos leva a julgar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas fazem. E é esse amor que eu preciso e você precisa aprender. Nós precisamos estar ligados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para aprender esses tipos de verdades, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor